Olá, somos alunos acadêmicas da Unemate, fazemos curso de Letras, Português e Inglês. Eu me chamo Marinês. E eu me chamo Roselma Souza. E nós vamos trazer para vocês um tipo de gênero textual, que seria o gênero crônica. E para começar, o que é crônica, né, Roselma? A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação. E como exemplo, aí temos os jornais, as revistas, os blogs da vida, etc. E assim, ele, além de ser um texto curto, ele tem uma vida curta também, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano, né? Então, coisas passageiras. E assim, para você entender um pouquinho o que é crônica, vamos falar o seguinte: o termo crônica, ela vem do latim, que significa crônica, e nos que refere-se a eventos marcados pelo tempo, né, cronológico, que por sua vez vem do grego cronos, que significa tempo, então tempo cronológico. Bom, as características das crônicas. Ela é narrativo curto, né, como já foi dito antes. Tem uma linguagem simples e coloquial e às vezes é leve. Tem a presença de críticas e reflexões. Então, os autores eles usam de meios para criticar, de repente, né, os políticos, economia. Presença de poucos personagens, né, no caso, se houver, uso de humor e ironia. Ele tem um espaço reduzido, temas relacionados, como já disse, do cotidiano, né, acontecimentos. E ela, como dito, ela é publicada em jornais, blogs, revistas e assim por diante. E quais são esses tipos de crônicas? A crônica jornalística ela é mais comum das crônicas da atualidade. São a crônica chamada crônicas jornalísticas, que a gente coloca nos meios de comunicação, que eles utilizam temas atuais para fazerem reflexões. E ela é bem parecida com a dissertativa. No caso da crônica histórica, como o próprio nome já disse, ela fala de fatos ou acontecimentos históricos, né? Ela tem personagem, tempo e espaço já definidos. Ela aproxima-se da crônica narrativa. A crônica humorística, também o nome já revela, né? É bem facinho de gravar, humorística, humor. Então ela apela para o humor, como forma de entreter o público, né? De fazer o público ficar feliz, gostar daquela leitura, né? Ao mesmo tempo que utiliza a ironia, né, e desse humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, né, da sociedade, como política, cultura, economia. E além disso, temos também a dissertativa, que ela simplesmente o autor ele passa a dar opinião sobre um assunto do cotidiano, né? Isso ela pode ser tanto usar em primeira pessoa do singular como em terceira pessoa do plural. E a gente tem ali um exemplo bem clássico da tecnologia, que foi Luiz Fernando Veríssimo quem publicou. E para finalizar assim, os tipos de crônicas, nós temos as líricas, né? Que ela tem uma linguagem assim mais poética, mais metafórica, né? E assim como exemplo a gente pode citar para vocês Demonstra Emoções, que ela demonstra emoções, né, através de Clarice Lispector, né, da obra dela de Apresentando a Viver, né? Foi Aprendendo a Viver, desculpa. E no Brasil, a crônica no Brasil. Inicialmente é desenvolvida com caráter histórico, né, as crônicas históricas. Elas relatavam desde o século XV fatos históricos, reais ou fictícios, onde o autor também poderia inventar alguma coisa, né, não precisa necessariamente ser um fato real. Ou acontecimentos do cotidiano, né, que é sucessão cronológica, alguns com toque de humor,
né? E mais tarde, esse gênio textual despretensioso foi se aproximando do público e conquistando leitores do mundo inteiro, né? Foi se espalhando pelo mundo, foram gostando desse tema. Hoje, esse fato é confirmado pela enorme difusão das crônicas, sobretudo nos meios de comunicação. No Brasil, a crônica, ela nasceu através dos folhetins, né? Foi meados do século XVI, né? Meados do século XVI, onde nasceu na França e veio para o Brasil, né? E foi publicado em capítulos, em jornais. Chegaram ao Brasil traduzidos do francês, que muitas vezes eram bem mal traduzidos, né? O que levou Joaquim Manuel de Macedo a escrever em folhetim seu romance, A Moreninha, bem conhecido de vocês. Acredito que já no 9º ano vocês já tenham passado pela Moreninha. Exemplo de folhetim mais popular do Brasil. Como a nossa colega já disse aqui, a futura professora Marinês, nós vamos hoje, então, dar essa ênfase no que é crônica, né? Como ela já expôs agora aqui para vocês, eu vou aqui citar para vocês alguns exemplos de crônicas. Nós temos alguns autores, escritores muito famosos aqui no Brasil, né? Então, não só no Brasil, como também no exterior. Nós temos aqui a nossa querida Clarice Lispector, né? Escreveu romances, prosas, crônicas. Nós temos também a crônica de Machado de Assis e também Fernando Sabino e Rubem Braga. Todos eles foram importantíssimos, né, na literatura brasileira, e nós vamos ver a seguir alguns exemplos disso. Eu quero aqui expor para vocês um texto muito interessante, ou seja, a vida, primeiramente, né? Vamos aqui de Clarice Lispector falar um pouquinho sobre essa escritora maravilhosa. A Clarice Lispector, ela nasceu em 1920 e faleceu em 1977. Foi uma escritora jornalista brasileira de origem judia, considerada uma das mais célebres escritoras da terceira fase do modernismo brasileiro, chamada de Geração de 45. Então, só para que vocês saibam um pouquinho, não vou me aprofundar, mas que vocês venham saber, houve várias fases, né, da literatura brasileira que realmente marcou época, marcou o tempo. Nós temos a primeira geração, né, e nós temos a segunda, terceira, e a Clarice ela é da quarta geração, que é do ano de 1945. Ela escreveu romances, contos, crônicas e literatura infantil. Ela trabalhou no Rio de Janeiro, e com isso ela ganhou uma página, né, que ela escrevia para mulheres. Em 1960, inclusive, ela escreveu Laços de Família, que mais tarde, alguns anos atrás, se tornou novela, né, numa das emissoras aqui do nosso país. E falando um pouco também, não vamos colocar todas as biografias, mas falando desses dois em especial, nós temos aqui a biografia de Rubem Braga. Esse escritor também foi bastante importantíssimo, né, para a literatura brasileira. Rubem Braga, ele nasceu em 1913 e faleceu em 1990. Foi um escritor e jornalista brasileiro. Tornou-se famoso como cronista de jornais e revistas de grande circulação no país. Então, essa pessoa, né, o Rubem Braga, ele se destaca porque ele escreveu para jornais e revistas com essa circulação muito grande no país, das crônicas que ele escrevia. Rubem Braga dedicou-se exclusivamente à crônica, que o tornou popular. Então, foi essa uma das maiores marcas, né, de Rubem Braga, que é a questão da crônica jornalística e também para a revista. Como cronista, mostrava seu estilo irônico, lírico, extremamente bem-humorado. Sabia também ser ácido, escrevia textos duros, defendendo seus pontos de vista. Fazia crítica social, denunciava a injustiça, a falta de liberdade da imprensa e combatia governos autoritários. Então, é uma figura assim que me chamou a atenção, por isso
que nós estamos dando mais ênfase, né, falando aqui um pouquinho para que vocês tenham conhecimento sobre esses autores e as suas obras. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma obra, né, uma crônica, na verdade, A Outra Noite, de Rubem Braga, que diz assim, eu vou ler aqui para vocês, para que vocês possam se identificar um pouquinho com esse texto, bastante interessante, de Rubem Braga, que diz assim: outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento, sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando vinha para casa do táxi, encontrei um amigo e trouxe até Copacabana e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um ar lindo, uma lua cheia, que as nuvens feias que cobriam a cidade eram, vista de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma paisagem real. Depois que meu amigo desceu do carro, o chofé aproveitou um sinal fechado para voltar-se para mim. O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir a sua conversa, mas tem mesmo luar lá em cima? Confirmei, sim. Acima da nossa noite preta, enlamaçada e torpe, havia uma outra, pura, perfeita e linda. Mas que coisa! Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa. Ora sim, Senhor. E quando soltei e paguei a corrida, ele me disse uma boa noite e muito obrigado. Ao Senhor, tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei. Então, Rubem Braga, eu acredito que ele fez realmente essa viagem, né? Está ali escrevendo sobre isso, e ele fala o que ele observa? Os aspectos, né? De como estava a cidade, de como estava enluarada, enfim. Então, a crônica, ela traz isso, né? Como a nossa colega disse, sobre os fatos, as coisas cotidianas, de tempo mesmo, né? De tempo cronológico. E alguns escritores bastante, assim, que se destacam, alguns escritores brasileiros que se destacam, né? Com as crônicas, vou deixar aqui para vocês alguns, como Machado de Assis, o Carlos Drummond de Andrade, o Rubem Braga, que eu acabei de dizer a vocês. Então, como eu havia dito para vocês, alguns escritores brasileiros que se destacam como cronistas foram eles, né, aqui no Brasil. Nós temos o Machado de Assis, que é bastante conhecidíssimo, o Carlos Drummond de Andrade, nós temos o Rubem Braga, que eu acabei de ler para vocês a crônica, Luiz Fernando Veríssimo, Fernando Sabino, Carlos Heitor Cone e Caio Fernando Abreu. Para finalizarmos, eu quero deixar uma frase bastante conhecida de uma crônica, e aí a gente vai deixar para vocês fazerem uma reflexão. Diz assim, esta frase: ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade, de Carlos Drummond de Andrade. Quero agradecer a todos, eu, a professora Marinês. Obrigada pela atenção. Obrigada.